Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com o Henrique Pereira Rufo. Tudo bom, Henrique? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem, tudo certo. Por aí, como é que tá? Tudo jóia. Vou apresentar aqui o Henrique rapidinho. O Henrique é biólogo pela Universidade 9 de Julho, com mestrado em psicologia pela USP, focado na área de comportamento animal, no uso de ferramentas de aprendizagem socialmente mediada de macaco prego, e atualmente é o vice-secretário da Associação Neotropical de Primatas, né? Um grupo de pesquisa em primatas, a Neoprego. E, Henrique, eu vou começar, o teu bate-papo hoje vai ser comportamento animal, e vou te começar perguntando rapidinho aí o que é que a gente pode dizer, o que é comportamento. Maravilha. Quero agradecer de novo o convite. Muito obrigado por dar esse espaço aí para a gente bater esse papo bacana aí sobre comportamento animal, né? Começando já pela definição de comportamento, né? Que pode ser algo um pouco complicado aí, dependendo da área do comportamento, né? Dependendo do objeto de estudo. Então, para pegar uma definição assim, um pouco mais ampla, né? Uma definição clássica que foi proposta pelo professor Kleber Del Claro, que ele trabalha já há muitos anos com comportamento animal. Ele coloca que o comportamento, a gente pode definir como comportamento não apenas ações dos animais, né, que estejam envolvidas com a locomoção, que normalmente a gente acha que comportamento é o animal precisar tá em movimento, né? Como andar, saltar, nadar, rastejar, enfim, né? Além de outras coisas como se alimentar, a cópula, buscar, né, alimentação ali de diversas formas, comportamentos agressivos, que algumas coisas mais sutis a gente também pode colocar aí como sendo, né, um comportamento. Como um exemplo que ele cita, né, ou a movimentação assim de pequenas partes do corpo, por exemplo, animais que eriçam os pelos, né, para mostrar ali uma certa agressividade ou para se defender, isso também entraria no comportamento. Às vezes o animal nem precisa estar ali em muito movimento, né? Por exemplo, o disparo de um odor, né? A liberação de um odor no ar, isso também pode ser considerado um comportamento. Então a gente tem assim algumas definições um pouco mais complexas que aí vai depender do objeto de estudo, né, do animal que você está focando ali trabalhar. E em alguns casos, alguns comportamentos ficam ali numa linha, né, entre o que pode ser considerado comportamento e o que não pode ser considerado comportamento. Então também é importante a gente diferenciar um comportamento de ações, como que eu posso dizer, ações básicas assim do corpo do animal, né? Ações fisiológicas, né? Como respiração, batimento cardíaco, sudorese, isso não entraria na definição de comportamento. E como é que a gente faz uma distinção entre o que é um comportamento inato e um comportamento aprendido? Bom, essa é uma discussão que vem aí desde os primórdios aí da etologia, né? Com os fundadores da ecologia, que foi o Konrad Lorenz e o Nicholas Tinbergen, eles tinham esse foco muito no comportamento inato, né? Um comportamento inato ou comportamento instintivo, né? Como foi chamado durante muito tempo também, seria aquele comportamento que já vem junto com o animal. O animal já nasce com aquele comportamento. Ele nasce sabendo fazer aquela ação. Então, seria um comportamento aí majoritariamente biológico, né? Determinado biologicamente. E ele tem algumas características estereotipadas. Então, você vai ver indivíduos da mesma espécie realizando aquele comportamento de forma muito semelhante, né? Praticamente igual. Tem um experimento do Tinbergen, que é muito interessante sobre isso, que ele pegou uma espécie de gaivota, em que as fêmeas adultas elas têm o bico bem amarelado
e na ponta do bico tem uma bolinha vermelha. E toda vez que o filhote está com fome, ele bica essa bolinha vermelha e a mãe regurgita alimento ali para ele. Então, o que o Tinbergen fez? Ele pegou alguns filhotes e ele começou a apresentar a esses filhotes réplicas da mãe. Então, ele colocou ali uma mãe de papelão com uma bolinha vermelha, os filhotes iam lá e bicavam a bolinha vermelha. Se ele trocasse a cor da bolinha, por exemplo, não acontecia o comportamento. Então, ele rapidamente associou que o que ativava aquele comportamento, né, o que dava ação, aquela ação, era a cor vermelha. Então, ele começou a apresentar outros objetos em formatos diferentes que tinham pontos vermelhos e os indivíduos iam sempre lá bicar. Não necessariamente precisava ser um bico, né? Em um momento lá, ele chegou a dar para o filhote o lápis que ele estava usando para anotar ali, fazer as anotações comportamentais. O lápis era amarelo, tinha na sua ponta ali a borrachinha vermelha. Ele deu aquilo ali para o filhote bicou a borracha imediatamente. Então, ele classificou, né, aquele comportamento como um comportamento inato e que a ação, né, a ativação daquele comportamento se dava por conta da cor vermelha, né, de algum objeto vermelho ali. E isso é uma discussão até que se mantém até hoje, né, sobre o que a gente pode considerar como inato ou o que a gente pode considerar como aprendido, né? E se as duas coisas podem se sobrepor? Será que a gente pode, através de um comportamento inato, a gente aprender, né, a melhorá-lo, a melhorar esse comportamento, né? E algumas espécies são capazes de fazer isso, como foi observado pelo professor César Hades, que foi um grande etólogo ali da USP, né? Ele que foi um dos pioneiros a trazer o estudo do comportamento animal aqui para o Brasil. Ele tem um trabalho muito interessante com aranhas, aranhas construtoras de teia, que assim que a fêmea, né, a fêmea botava os ovos, ele separava alguns ovos para chocar e criar essas aranhas separadamente. Ele queria ver se a aranha, quando ela nascesse, ela conseguiria criar uma teia sem ter observado outras aranhas criando teias. Então, ele criou totalmente isolado um indivíduo, e assim que esse indivíduo nasceu e ele soltou esse indivíduo num campo ali mais aberto, a primeira coisa que o indivíduo foi fazer é construir a teia dele. Só que ele observou também que esses sujeitos, de início, eles construíam uma teia, vamos dizer assim, uma teia meia boca, né? Uma teia não muito funcional. Ela tinha alguns problemas ali, né? Alguns problemas estruturais. E ao longo da vida desse indivíduo, conforme ele ia envelhecendo e construindo teia, ele ia melhorando a sua técnica de construção de teia. Então, esse se mostrou um comportamento inato, né, da aranha, que pode ser modificado com o aprendizado ao longo do desenvolvimento. Então, os sujeitos eles iam aprendendo a melhorar aquele tipo de comportamento que já nasceram com ele, vamos dizer assim, um comportamento inato. Então dá para a gente perceber que as duas coisas elas não são tão separadas assim, né? Você não pode falar de um comportamento 100% inato ou de um comportamento 100% aprendido. Essa é uma discussão que vem até hoje, né? Tem ganhado novas formas, né? Muitas vezes os pesquisadores eles estão evitando utilizar o termo inato ou o termo instinto, né? Porque isso traz uma certa conotação negativa para aquele comportamento, vamos dizer assim, né? Porque quando você fala em comportamento inato, em comportamento instintivo, você imagina algo que é incontrolável, né? Você imagina algo que vai surgir ali automaticamente, sem o controle do sujeito, é um comportamento que é imutável. Então, você nasceu com aquilo e acabou, não tem o que fazer. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. E essa discussão tem se prolongado, tem mudado um pouco aí
os termos, né? Quando a gente cai em humanos, por exemplo, costuma-se falar no debate nature versus nurture, né? Que é criação, natureza versus criação, né? Que é a mesma coisa do inato versus aprendido. Tipo, aquele comportamento, ele é de base biológica, né? Ele é natural, vamos dizer, né? Ele tem essa pegada inata, ou ele foi aprendido socialmente, ou é uma coisa que você aprende convivendo com outros seres humanos, enfim. E também é uma discussão que tem ficado ultrapassada, apesar de alguns pesquisadores ainda se basearem muito nisso, né? Boa parte das áreas comportamentais, né, já superaram essa questão, porque é bem evidente que uma coisa não tem como existir separadamente da outra, né? Elas são sobrepostas. E com relação aos teus trabalhos de aprendizado de uso de ferramenta, como foi que tu fez? Qual era o teu objetivo? Qual foi o teu objeto? Explica um pouco. Uhum. Bom, o meu trabalho ele se dá com comportamento de uso de ferramentas, porém eu estou olhando para a questão da aprendizagem social no uso dessa ferramenta em um grupo específico de macacos prego. Então, qual que é a ideia principal ali? É observar se esses macacos, quando eles são expostos a um problema, né? Eles são expostos a um problema que se faz necessário o uso de uma ferramenta específica para eles solucionar aquele problema, uma ferramenta que eles não estão acostumados a usar. Como que um primeiro indivíduo ele descobre como solucionar aquele problema usando aquela ferramenta. Então ele, vamos dizer, ele aprende de forma associal, né? Ele aprende sozinho a usar aquele tipo de ferramenta, e a partir desse sujeito, como que os outros indivíduos do grupo aprendem através dele, sendo usado como modelo. Então, basicamente, meu projeto de mestrado se deu em cima disso, né? Inclusive, a gente ia fazer algumas expansões, algo mais complicado, mas por conta de projeto, assim, pesquisa em campo, né? Você não trabalhar com animais de laboratório, você depender também da boa vontade dos animais. Então, você tem que chegar ali e os animais têm que estar ali dispostos a interagir com o seu experimento, né? Se eles não quiserem, você vai ter ali um dia perdido, né? E isso aconteceu muito. E é coisas que a gente vai descobrindo, né? Conforme vai realizando esse tipo de trabalho. Mas o teste, qual foi o teste? Qual era a ferramenta que vocês estavam e qual foi o grupo que vocês estavam trabalhando? Eu trabalhei com os macacos aqui do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. Eles são... Inclusive, esse foi o primeiro grupo em que a gente observou o uso de ferramentas em macacos prego, em animais que vivem na natureza, né? Eram conhecidos já o uso de ferramentas em macacos prego em laboratório há um bom tempo. Porém, o uso no ambiente natural a gente ainda não tinha observado até esse primeiro momento, que foi em meados ali de 1996. E a partir de então, o grupo de pesquisa ali da USP tem mantido constantemente trabalhos sobre o comportamento desses animais, né, desses macacos. Aqui no Parque Ecológico do Tietê, eles usam bastante ferramentas de pedra para quebrar cocos. Então, eles pegam os coquinhos da palmeira, eles apoiam numa pedra, geralmente que é fixa, né, no solo, uma pedra mais pesada que a gente chama de bigorna, que é onde eles vão apoiar o coco, eles vão deixar o coco em cima dessa pedra, e eles vão pegar uma outra pedra mais leve, que a gente vai chamar de martelo, que eles vão bater vão bater no coco, né, entre essas duas pedras, vai abrir ali, eles vão conseguir comer o endosperma ali do coco. A partir desse levante, né, de trabalhos comportamentais,
foi descoberto uma população lá na região do Piauí, na região do Parque Nacional Serra da Capivara, e também na região da Fazenda Boa Vista, ambas no Piauí. Elas são próximas umas das outras. E lá esses animais eles vivem num ambiente de caatinga, né? Um habitat natural desses indivíduos. E eles fazem uma porção ali de usos de ferramentas, né? Os macacos, os grupos que vivem na Serra da Capivara, eles têm um kit, né, que a gente chama kit de ferramentas, maior do que as outras populações que a gente conhece. Então, eles fazem alguns tipos de uso de ferramentas que a gente não encontra em outras populações. Por exemplo, essa questão de quebrar coco com pedra, a gente consegue observar em praticamente todas as populações que são conhecidas. Mas só lá na Serra da Capivara, a gente encontra indivíduos que usam ferramentas de sonda, que a gente chama, né, que são varetas, para caçar, por exemplo, caçar insetos ou caçar lagartos. Eles costumam cutucar tocas desses animais, né, tocas de lagartos. O lagarto sai da toca, eles vão lá, pegam o lagarto e se alimentam. Cutucar também colmeia de abelhas, entre outras coisas como fresta de tronco para pegar inseto, pegar larva de inseto. E esse é um comportamento que a gente só observou lá até o momento. Também eles fazem uso das pedras para outras coisas além de quebrar coco, como, por exemplo, cavar o solo atrás de raízes, atrás de tubérculos. Eles comem mandioca lá, né? Eles adoram cavar para comer umas mandiocas. Também tem uso de ferramentas em display social, que a gente observou lá, que as fêmeas, quando elas entram no cio, e elas querem chamar a atenção dos machos dominantes, né, dos machos adultos, elas pegam pedras e arremessam na direção desses machos e elas saem correndo, que é para ver se o macho vai correndo atrás dela e ela consegue ali a cópula. Né? Os machos de macaco prego, eles são meio lerdões, assim, né? Ele tá ali na dele, a fêmea tá no cio, ele não tá nem aí, o problema é dela, e ela fica lá tentando chamar a atenção dele, né? Então, esse tipo de descoberta, né, a gente vai fazendo ao longo das observações que a gente tem com determinados grupos, né? Como esse é o grupo que a gente estuda há mais tempo, né, nosso laboratório ali, né, na USP, a gente acabou encontrando essas peculiaridades que a gente não encontrou ainda em outros grupos. Então, voltando, né, para o meu projeto depois dessa história toda, o que a gente pensou em fazer quando construiu ele? Os macacos aqui de São Paulo, do Parque Ecológico do Tietê, eles não usam varetas. A gente nunca observou eles usarem galhos para nenhum fim, para caçar nada, nem lagarto, nem inseto, nem nada. Então, eu introduzi um experimento que a gente construiu uma caixa de acrílico. Dentro dessa caixa a gente encheu ela com melado, né? Uma substância açucarada, tipo um mel. Em cima dessa caixa tinha alguns furos. Então, os macacos só conseguiriam acessar esse mel dentro, enfiando ali uma vareta, um galho, enfim. Apesar deles tentarem enfiar o dedo, enfiar a língua e tal, eles não conseguiam alcançar, eles precisavam da ferramenta. Em um primeiro momento, a gente esperou para ver se eles traziam galhos até esse experimento e solucionavam o problema. Isso iria indicar que sim, esses macacos eles sabem usar galhos como sondas, né? Sabem usar esse tipo de ferramenta. Só que isso não aconteceu. Nenhum macaco apareceu com galho nenhum lá para tentar solucionar esse problema. Então, para facilitar um pouco ali a situação, a gente introduziu hachis, né? A gente introduziu umas varetinhas, palitinho japonês, ali na área do experimento, para ver se eles utilizavam, né, essas varetas para solucionar a tarefa. Tivemos um único macaco no começo ali, ele de forma muito rápida,
ele aprendeu a solucionar essa tarefa. E depois de muito tempo, nós tivemos outros 5 que aprenderam, né? Mas entre esse e o segundo a aprender, teve uma distância ali muito grande, de mais de 1 ano de tempo de experimento até aparecer. E do segundo até o último, né, até o 6º indivíduo ali, foi coisa de semanas para aprender. Então tivemos muitas discussões ali do porquê que isso aconteceu, né? Os tipos de mecanismos ali, né, processos de aprendizagem que estavam envolvidos. Isso a gente pode entrar mais para frente quando falar aqui um pouco de aprendizagem social, que aí tem que trazer algumas definições, né? Mas basicamente o projeto se baseou nisso, né? A aprendizagem de uma nova tarefa, a gente observou que um indivíduo aprendeu sozinho a solucionar a tarefa, ele aprendeu o que a gente chama de asocialmente, né? Sem nenhuma experiência social prévia. E os outros 5 aprenderam a partir de mecanismos ali de aprendizagem social, esse tipo de tarefa. No começo a gente imaginou que isso seria uma coisa muito mais rápida, né? Mas a gente teve esse gap de tempo enorme, que pode indicar aí que não necessariamente essa aprendizagem flua tão rápido, né? Mas também podem ser outros problemas, como o tipo do experimento que a gente montou, a forma como esse primeiro macaco usava a ferramenta, porque ele também tem as suas peculiaridades. Ele não usava a ferramenta com a mão, ele manipulava a vareta com a boca. E isso é uma coisa que a gente só vê em orangotango, né? Nem chimpanzé usa varetas com a boca. Então ele posicionava a vareta na boca, segurava a vareta com a boca e com a mão ele direcionava para onde ele ia inserir essa ferramenta dentro da caixa. Então a gente acredita que esse uso, né, a forma como ele usava essa ferramenta dificultou o entendimento pelos outros macacos, né? Porque é uma coisa totalmente diferente, assim, eles não costumam manipular, né, coisas com a boca, só com as mãos. Então, isso pode ser um dos dificultantes ali, né, do aprendizado. E esses outros macacos que depois aprenderam, eles usam do mesmo jeito que o primeiro ou não? Ou eles já usavam com a mão? Não, todos eles usaram com a mão. E isso foi um dos fatores que me fez acreditar que o fato do primeiro sujeito usar com a boca tenha sido ali um dificultor, né, na aprendizagem. Porque o segundo sujeito que aprendeu a utilizar, ele aprendeu e ele fazia sempre com a mão. Nenhum deles nunca chegou nem a tentar usar a ferramenta com a boca, eles usavam com a mão. E a partir desse segundo que usou com a mão, apareceu os outros assim de forma muito rápida, também usando com a mão. Então a gente acredita que na verdade esses que vieram depois, eles aprenderam com o segundo e não com o primeiro, né? Apesar que tem ali outros fatores envolvidos, né, nessa questão. Mas aquilo pode ter dado uma luz ali na cabeça. Curioso agora e fiquei com a dúvida que eu não sei como vocês solucionaram isso, porque o primeiro ele faz com a boca. Aí você tem mais de 1 ano para um segundo aprender. O segundo já faz com a mão, né? Vocês têm como medir se o segundo ele aprendeu com o primeiro ou se ele resolveu de uma forma independente do primeiro e aí a forma dele que você falou foi mais fácil de passar para os outros. Os dois, Sim. você consegue dizer se os dois aprenderam independentemente ou se o segundo realmente teve influência do primeiro? Vocês conseguem ter essa visão? Dá para a gente ter uma certa noção, né? A gente percebeu ali que provavelmente esse segundo ele aprendeu por conta própria, né? Falando em aprendizagem social, então vou dar aqui alguns conceitos para a gente entender melhor o que aconteceu nesse experimento, né? Quando a gente fala em aprendizagem social, é a capacidade de um sujeito aprender observando o outro ou aprender ali tendo
observando ou tendo contato com os produtos do comportamento daquele outro. Então, por exemplo, tem um macaco aqui usando uma ferramenta de pedra para quebrar um coco. E tem um aqui observando. Ele pode aprender observando de forma direta essa quebra, ou ele pode estar muito longe, mas ele escutou o barulho ali do negócio acontecendo. Quando ele chegou, esse macaco aqui já tinha ido embora. Ele não viu o comportamento acontecendo, mas ele chegou ali no lugar, e no lugar tem a ferramenta de pedra, né? Tem o martelo, tem a bigorna, tem resto de coco. Então ele tem todos os elementos daquele comportamento ali. Então ele pode chegar ali, ele pode comer os restos, ele pode manipular as ferramentas. Indivíduos muito jovens, inclusive, costumam pegar essas ferramentas e ficar batendo contra a casca de coco, né? Imitando ali o comportamento que ele viu antes, né? Então, a interação com os aparatos também é uma forma de aprendizagem. E a gente separa isso em algumas categorias, né? Por exemplo, a gente chama de imitação quando o sujeito observa o outro e faz aquilo de forma idêntica, sem ter muito tempo de distância. Ele viu de tempo, né? Ele viu o comportamento, ele vai lá e faz de forma igual, né? Tem uma discussão enorme aí sobre se animais não humanos, né, sobre primatas não humanos, se eles imitam ou não, né? Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão bem comprida. Tem pesquisador que acredita que eles não imitam e alguns que acreditam que sim, que a imitação existe. Isso não aconteceu no meu trabalho, né? Pelo tanto de tempo, tal, não, a gente não teve essa questão da imitação ali clara, né? Observando claramente. Tem uma outra forma de aprendizagem social que a gente chama de emulação, que é o sujeito observou o macaco ali quebrando coco, tal, e ele realiza aquilo de uma forma diferente, mas ele chega no mesmo resultado. Então, ele não necessariamente ele está imitando, né? Ele está chegando no mesmo resultado, mas de uma forma diferente. Tem uma segunda forma de solucionar aquele problema, ele soluciona dessa segunda forma. Então, isso a gente chama de emulação. E aí nós temos outros dois tipos, que foi o que que a gente acredita que foi o que aconteceu no meu projeto, no resultado, que é o que a gente chama de estímulo de local e de realce de estímulo. Aliás, é realce de estímulo e realce de local. Aquele primeiro exemplo que eu dei lá, o macaco bateu a pedra, quebrou o coco, o outro chegou e esse já não estava mais. Isso é o realce de local. O barulho que está acontecendo naquele local, né, o uso de ferramentas leva os indivíduos para aquele lugar específico. Então, quando ele chegar ali, ele vai ter contato com as ferramentas, com o resto de comida. Isso é o realce de estímulo. Então, ele, de alguma forma, ele sabe que aquela ferramenta está ligada com aquele tipo de comida e isso estimula ele a estar sempre em contato com aquela ferramenta, a manipular aquela ferramenta, e isso vai ajudar ele no aprendizado. Das características, né, dos comportamentos que a gente tabulou no meu experimento, a gente vê que a diferença gritante, a diferença maior entre os macacos que aprenderam a usar a ferramenta e os que não aprenderam é a quantidade de vezes que esses indivíduos manipularam as ferramentas. Então, a gente tem ali esse realce de estímulo muito evidente, né? O sujeito, teve alguns sujeitos lá que não aprenderam a usar a ferramenta, que eles passaram muito tempo em contato com o experimento, mas não manipulavam as ferramentas. Passaram muito tempo em contato com o sujeito que sabia usar a ferramenta, então eles estavam observando aquele cara diretamente. Eles, inclusive, conseguiam comer um pouco da comida, porque quando ele tirava a vareta da caixa, voava melado para todo lado. O cara que está ali do lado, ele consegue lamber ali os respingos, né? E nem isso chegou a ser o suficiente, porque o cara podia estar ali muito tempo, passou horas ali junto com o outro que sabia fazer, mas se ele não manipulou as ferramentas nesse processo, ele não chegou à solução da tarefa.
Então, a gente tem um macaco lá, o último que aprendeu, né? Ele era um indivíduo periférico. Ele não tinha muita chance de ficar próximo dos outros. Ele era espantado, os machos adultos não queriam ele ali por perto. Então, ele tinha poucas chances de observar o comportamento acontecendo, e quando ele tinha, era numa situação um pouco mais distante, né? Mais de longe. Porém, quando ele tinha a chance de chegar no experimento, ele mexia muito nas coisas, ele manipulava muitas ferramentas e ele conseguiu aprender. Mesmo tendo pouco contato, né, ficando em conjunto ali com os outros macacos que sabiam fazer, ele conseguiu aprender. Então, a gente viu que o realce de estímulo, o realce de local, eles foram muito fortes nessa questão, mais do que a emulação, mais do que a imitação. Deixa eu te falar. Pode falar. Vocês têm alguma correlação de idade e facilidade de aprender um novo comportamento? Ou não consegue fazer essa Bom, associação? a gente tem isso, tem um trabalho assim, em relação ao uso de ferramentas de pedra para quebrar o coco, né? Observando indivíduos desde o nascimento, a gente percebe que logo com 6 meses de idade, né, o macaco ele ainda está grudado ali com a mãe, com 6 meses de idade. Mas sempre que ele tem uma oportunidade, ele tenta pegar alguma coisa, assim, pegar comida, mexer na ferramenta. Quando ele tem 1 ano de idade, que ele já desgrudou da mãe, ele já começa a ir atrás dos macacos machos mais velhos. Ele já começa a querer mexer nas coisas, em ferramentas, tentar levantar, tentar comer alguma coisa. Mas ele vai aprender mesmo as primeiras tentativas, né? Mal sucedidas, até chegar numa tentativa bem sucedida, vai ocorrer aos 2 anos de idade, que é quando ele já tem uma capacidade de associar os 3 elementos, que é o martelo, o coco e a bigorna, que é a rocha fixa. Antes disso, a gente observa esses indivíduos jovens, por exemplo, batendo pedra com pedra, batendo o coco na pedra, sem outra pedra por cima. Então, eles fazem algumas coisas, às vezes empilha 2 pedras e bate o coco em cima assim, das pedras. Então, eles demoram um pouco a conseguir associar os 3 elementos. Na questão das varetas, a gente não tem nada a respeito, porque esse comportamento observado naturalmente, né, lá na Serra da Capivara, ele é muito raro. E quando ele acontece muito rápido. Acho que não demora nem 2 minutos para o macaco destacar o galho de uma árvore, correr ali no paredão, na toca onde está o lagarto, cutucar aquela toca, tirar o lagarto e comer. Isso não demora nem 2 minutos. Então, quem consegue observar esse tipo de comportamento é um negócio assim, zoom, é muito rápido, né? Então, dificulta um pouco a aprendizagem por conta disso. Na questão das pedras, né, também a gente também acreditou-se assim, durante um bom tempo que o macaco ele precisava ter toda essa parte da infância de contato com as ferramentas e tal para chegar e aprender uma hora a usar a ferramenta. Só que a gente teve a oportunidade de observar 2 machos adultos que eles foram introduzidos no Parque Ecológico do Tietê. Eles vieram de apreensão do IBAMA, né, de tráfico ou compra ilegal desses macacos, né? E quando eles chegaram lá, eles não sabiam usar, nenhum dos dois, não sabiam usar pedras. Só que um desses adultos, ele ficou muito próximo de uma fêmea adulta do grupo, que ela era muito boa quebradora de cocos. Então, ela era um comportamento que ela realizava muito. E esse cara teve a oportunidade de observar isso muitas vezes. E ele aprendeu, já adulto. O outro que não teve tanta oportunidade de se associar com alguém que fizesse aquele comportamento, ele não chegou a aprender. Então, mesmo um indivíduo adulto que não saiba usar, se ele for tolerado, se ele tiver oportunidade de observação, ele consegue aprender. E deixa eu te perguntar agora de uma forma mais ampla,
que a gente vê muito experimento de comportamento, principalmente chimpanzé, gorila, do que se sabe hoje de primatas em geral. Como é o uso de ferramentas? É amplamente usado pelos primatas? Ou tem alguns grupos que têm predileção maior por usar esse tipo, outros são mais, vamos dizer assim, caçadores, coletores? Como é essa observação geral do grupo de primatas? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque há umas décadas atrás, né, tinha-se aquela visão de que o uso de ferramentas era algo exclusivo da espécie humana, né? Então, só a nossa espécie, ou a linhagem Homo, né? A gente pegar ali Homo erectus, Homo habilis, só esses indivíduos eram capazes de usar ferramentas, os outros animais não. Por quê? Porque quando você pegava ali um sítio arqueológico que trazia as ferramentas, observava-se que aquelas ferramentas elas eram trabalhadas, elas precisavam ser construídas, né? Então precisavam ser lascadas, afins, e não se acreditava que um outro animal pudesse fazer aquilo além de nós, né? Só que quando você vai voltando cada vez mais para trás, né, Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, você vai indo, até você chegar ali no Australopithecus afarensis, você encontra ferramentas dos Australopithecus que elas são muito simples. Elas não são trabalhadas, ela é simplesmente uma rocha. Uma rocha muito semelhante com a que nossos macacos pregos usam. Muito semelhante com a que os chimpanzés usam, né? Então, levantando-se essa questão, isso começou aos poucos a ser quebrado, né? Essa noção de que é uma atividade exclusiva da espécie humana. Isso era majoritariamente a opinião científica ali na década de 50, começo dos anos 60, apesar de já existir naquela época alguns experimentos em laboratório mostrando que chimpanzés eram capazes de usar ferramentas de pedra, usar varetas. Tem uns experimentos de um alemão, que eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas o sobrenome dele é Kohler, né? Kohler. Ele tinha uns experimentos com chimpanzés de cativeiro que ele amarrava uma banana no teto do galpão e os chimpanzés eles empilhavam caixas de madeira para subir nessas caixas e alcançar as bananas. Algumas vezes uns chimpanzés pegavam umas varetas grandes e cacetavam ali a banana até ela cair e eles conseguirem acessar. Então, isso a gente pode considerar como um uso de ferramentas, mas era exclusivamente do laboratório. Então, aqueles que eram céticos quanto ao uso de ferramentas em outros animais costumavam dizer: não, isso é laboratório, isso vocês estão ensinando, né? Os pesquisadores estão induzindo os animais a usar ferramentas, mas na natureza a gente nunca vai ver isso, né? E isso essa visão começou a ser quebrada quando alguns pesquisadores partiram para a África para estudar esses chimpanzés em habitat natural. Então a gente vai ter a Jane Goodall, que é um dos principais nomes aí da primatologia, e ela foi uma das primeiras a observar um chimpanzé destacando um galho de uma árvore, tirando todas as folhas, todos os ramos, e usando esse galho para cutucar um cupinzeiro e tirar o galho dali cheio de cupim e comer. Então, tipo, para a época, aquilo foi um negócio surreal, assim, né? Tanto que ela viu aquilo e ela foi levar para o orientador dela, que na época era o Louis Leakey. Ele é famoso por trabalhar com fósseis, né, da linhagem Homo, por descobrir aí fósseis importantíssimos. Ela levou isso para ele e falou: olha, eu vi o chimpanzé usando a ferramenta ali. Então ele olhando aquilo, ele falou: bom, então a gente vai ter que mudar o que é um conceito de ferramenta, né? A gente vai ter que mudar o que é uma ferramenta
ou a gente vai ter que mudar o que é um ser humano, né? Já que é só ser humano que usa ferramentas, ou a gente vai ter que aceitar os chimpanzés como sendo um ser humano, né? Como fazendo parte ali da nossa linhagem. E junto com a Jane Goodall também tiveram várias expedições de pesquisadores japoneses que cada vez mais iam descobrindo o uso de ferramentas ali por chimpanzés da África, né? Então, uso de vareta, uso de pedra para quebrar coco, uso de folhas para beber água. Eles fazem uma bola de folhas, né? Faz um chumacinho, eles mergulham aquilo na água e eles colocam na boca para beber. E a partir desse momento, então, essa visão antropocêntrica, né, do uso de ferramentas, ela foi totalmente destruída, né? A gente já sabia que outros primatas usavam ferramentas e, com o passar do tempo, cada vez mais e mais evidências foram aparecendo. Então, já foi observado orangotango usando ferramenta na natureza, bonobo, gorila, macaco prego, macaca fasciculares, e muito além também dos primatas, né? A gente tem outros mamíferos que já foram observados usando ferramentas, a gente tem lontras, a gente tem elefantes que usam ferramentas, mamíferos aquáticos, a gente tem golfinhos que fazem uso de ferramentas também, e também saindo dos mamíferos a gente tem aves que usam ferramentas. Então a gente tem ali o grupo dos psitacídeos, né? A gente tem krakatoas, calopsitas, fazem uso de ferramentas. Corvos da Nova Caledônia são exímios usuários de ferramentas, inclusive construtores de ferramentas. Eles moldam as ferramentas para um uso específico ali do que eles querem, até eles atingirem o objetivo deles. E até invertebrados, né? A gente vê polvos usando ferramentas. Então, o negócio deu aquele boom, né? Expandido. A gente vê praticamente em todo o reino animal o uso de ferramentas, né? Que fantástico isso, né, cara? Isso, numa perspectiva evolutiva, isso é muito interessante. E Sim. entrando nisso da psicologia evolutiva, a gente estava conversando um pouco antes, que é uma área que, nos últimos anos, ganhou um destaque muito grande, né? Uhum. Algumas coisas eu acho bastante interessante, outras coisas eu acho meio, assim, uns esquisitas, assim, o que você acha Uhum. dessa área, dessa psicologia evolutiva aqui, não a psicologia sendo interpretada de uma perspectiva evolutiva, porque eu acho que isso é interessante, mas essa psicologia evolutiva que está posta aí e está, vamos dizer assim, na moda hoje em dia. Uhum. Acho que a gente pode, inclusive, separar, né, algumas correntes, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar de psicologia evolutiva, assim, academicamente falando, né? Mas existem algumas correntes que as pessoas costumam chamar de psicologia evolutiva restrita e uma psicologia evolutiva um pouco mais abrangente, né? A psicologia evolutiva restrita é aquela que permaneceu nas questões mais clássicas, né? De quando surgiu a psicologia evolutiva. Então, bom, é claro que a gente sabe que a nossa espécie é uma espécie como qualquer outra, que evoluiu como qualquer outra, assim como o nosso cérebro evoluiu como o cérebro de qualquer outro primata, de qualquer outro animal. Então, nós não estamos desconectados, né, do processo evolutivo só porque nós temos um cérebro grande e temos uma cultura totalmente avançada, né? Então, nosso processo evolutivo se deu da mesma forma que os outros. Isso é um fato. O que a psicologia evolutiva faz? Ela pega essa questão e ela vai tentar investigar as questões evolutivas dos comportamentos atuais, né? Algumas falhas que a gente encontra, que vem da psicologia clássica, por exemplo, é o que eles chamam de ambiente, ambiente de adaptação evolutiva. Se eu não me engano, o nome é esse. Que remete aí à época do Paleolítico.
né? Então, eles acreditavam que muitos dos comportamentos nossos hoje em dia, agressão, estupro, sexismo, ou mesmo altruísmo, compaixão, enfim, essas coisas todas elas vieram desse ambiente de adaptação evolutiva aí que remete ali ao Paleolítico. O problema que eu vejo nesse tipo de pensamento é que ele ignora um período de tempo enorme do Paleolítico até os tempos modernos, né? Então é praticamente como se a evolução tivesse estancado ali, né? E isso é uma crítica de diversos pesquisadores das áreas do comportamento quanto a esse tipo de pensamento. Então eles ignoram que a evolução pode acontecer de uma forma rápida, né? Então não necessariamente o comportamento precisa vir lá do Paleolítico, porque tinha divisão de trabalho, homens caçavam, mulheres coletavam frutas, e isso vai dizer muitas coisas sobre nós hoje em dia, mas isso ignora todo esse tempo e isso ignora também todo o fator social, cultural que a gente tem sobre os comportamentos, né? A gente vai, inclusive, voltar para aquela discussão que teve no começo do vídeo sobre inato e aprendido, né? O comportamento humano ele é muito complexo. Então, você pegar um comportamento, esses dias mesmo, a gente estava numa discussão ali na internet sobre questão de racismo. Chegaram a perguntar se existia alguma evidência de que o racismo seria algo inato do ser humano, né? Isso é uma pergunta que exige uma resposta muito complexa, né? Porque o racismo ele é um comportamento complexo. Começando pelo fato de que raça ela é uma construção humana, né? É um conceito construído socialmente. E biologicamente, a gente falando, raças humanas não fazem sentido, né, do ponto de vista genético biológico. Então seria mais algo construído socialmente. E você imaginar que alguém vai nascer com aquele conceito de que o cara ali é de uma raça diferente, isso aqui lá, blá blá blá, é algo muito complexo, né? Normalmente se levanta aí a história, volta ao Paleolítico, né? Levantam-se as histórias sobre o tribalismo. Porque na época do Paleolítico, os seres humanos viviam em grupos pequenos e eles eram obrigados, por questões de sobrevivência, a desconfiar dos grupos vizinhos e até mesmo tratar esses grupos vizinhos com uma certa agressividade, né? Um certo agonismo, enfim. Então, quem defende uma questão, quem tenta naturalizar o racismo, né, usa essa parte, essa história tribalista, tal, como algo que teria ficado preso ali, né? Seria algo que ficou instintivamente preso nos nossos cérebros e a gente tende a tratar os diferentes de forma agressiva e tal. E isso explicaria racismo e xenofobia. Porém, como a gente aprendeu também com as aranhas lá, né? Um comportamento inato, que se diga, ele não é imutável, ele não é automático, né? Ele não é algo incontrolável. Então, mesmo que exista esse componente biológico para justificar o racismo, que eu acredito que não exista, toda a nossa aprendizagem cultural, né, nossa aprendizagem social é capaz de suplantar esse tipo de comportamento totalmente. Você pode aprender que isso é uma coisa ruim, né? Nossa sociedade hoje ela é muito mais interligada, né? Então, é muito mais difícil você separar entre grupos nós e eles, né? Você pode não gostar do cara porque ele é palmeirense e você é corintiano. Mas você pode fazer parte do mesmo grupo do cara se, por exemplo, vocês dois trabalharem na mesma área acadêmica, né? Então, dependendo da perspectiva, o cara é do seu grupo ou não, né?
Então, a gente tem a capacidade de aprender, a gente tem a capacidade de racionalizar esse tipo de coisa e suplantar qualquer tipo de resquício biológico que venha, né, dessa parte. Isso, muitas vezes, pesquisas voltadas com seres humanos ignoram essa questão, né? Isso também tem muita coisa política atrás, então é aquela coisa, né? Quem quer naturalizar certos tipos de problema, como racismo, xenofobia, desigualdade social, desigualdade de gênero, para dizer que isso é natural, não tem muito o que a gente fazer. Não adianta você querer mexer, não adianta você querer colocar políticas públicas para igualar gêneros, porque isso é natural, isso nunca vai mudar, né? Então tem todo um discurso também político por trás desse tipo de coisa. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. E muitas vezes essas pessoas, não necessariamente os pesquisadores, né, mas essas pessoas com intuito político, elas se apoiam na psicologia evolutiva clássica. Para dizer, o negócio veio lá do Paleolítico, não sei o quê. Então, não dá para a gente mudar. Mas tem outras áreas, né, do comportamento humano, que estudam o comportamento humano, mesmo dentro da psicologia evolutiva, que já começa a ignorar essa parte clássica e eles já têm uma visão um pouco mais aberta e eles sabem que não existe essa coisa de natureza de um lado, cultura do outro, criação, né, aprendizagem do outro lado, é tudo um negócio interligado. Isso é importantíssimo ressaltar, né? Então, Henrique, vamos chegando aqui no final, cara, e eu vou te fazer a última pergunta. Quais são as perguntas agora, vamos dizer, as perguntas mais desafiadoras para essa área de comportamento animal para os próximos anos, vamos dizer assim? Sim. Bom, a gente ainda está aprendendo bastante a entender os mecanismos de aprendizagem social, né? Tem trabalhos incríveis que estão avançando cada vez mais nessa questão. E indo, né, como eu falei mesmo antes com a questão das ferramentas, né? Não só primatas, né? A gente tem outros mamíferos, a gente tem aves, a gente tem invertebrados que também são capazes de aprender socialmente. Então, cada vez mais as pesquisas estão vindo para mostrar para a gente que isso não é uma exclusividade do ser humano, né? Uma das formas de aprendizagem que ainda é um pouco controversa, que a gente não encontrou em outros primatas, né, que acho que não dá para bater o martelo ainda, é a questão do ensino. Uma vantagem dos seres humanos é que a gente tem a linguagem e você consegue me ensinar um monte de coisa, eu aprendo aquilo e consigo passar isso para outra pessoa, né? Então a transmissão do conhecimento ela é muito mais rápida. Existem alguns trabalhos mostrando vamos dizer, um proto-ensino, né? Tem alguns pesquisadores que chamam assim, que é a facilitação da aprendizagem. Uma das pesquisadoras que trabalha com isso, ela observou que fêmeas de chimpanzés, quando eles estão lá cutucando o cupinzeiro para pegar os cupins com vareta, a mãe ela pode deixar propositalmente a vareta ali já enfiada no cupinzeiro para o filhote dela só ir lá tirar e comer. Ou ela tira a vareta do galho, né? Tira a vareta do tronco lá, pega o galho, limpa o galho, tira todas as folhas, entrega essa ferramenta já pronta na mão do filhote para ele ir lá e colocar no cupinzeiro. Então, a pesquisadora que trabalha com isso, que chama Musgrave, ela acredita que isso é uma forma de ensino, né? E, claro, tem as críticas, né, dizendo que não, que aí estaria banalizando muito o que é um ensino e tal e afim, mas essa é uma discussão que vai ser prolongada, né? Diante da questão da aprendizagem social, é uma coisa que eu acho que vai avançar bastante também, que já vem avançando, né, mas acredito que vai ganhar bem mais espaço, é o conceito de tradição comportamental e a questão da cultura em animais não humanos. Então aí você mexe numa coisa que é muito
é muito cara para os seres humanos, né? Que é a questão da cultura, né? Porque nós somos animais culturais. Os seres humanos se diferenciam porque eles têm cultura. E aí você fala que não, um chimpanzé também tem cultura, aí o negócio fica um pouco mais mais feio ali, né? Mas com base no que, né? Que a gente fala que um animal tem tradição ou tem cultura. Que nem eu falei da aprendizagem social, né? Existem várias formas dos indivíduos aprenderem um comportamento e a gente sabe que alguns comportamentos eles não vão ser genéticos, né? Eles não vão ser um comportamento padrão para aquela espécie. Então, que nem eu falei para você, tem a população lá na Serra da Capivara que usa varetas, usa ferramentas para cavar o solo. Aqui em São Paulo, a população daqui não faz isso. Outras populações lá do Piauí não fazem isso. Se esse fosse um comportamento, vamos dizer, inato da espécie, né, algo totalmente biológico, você veria em outras populações, mas você não vê. Então, qual que é a explicação? Em algum momento, né, fatores ecológicos proporcionaram ali a oportunidade de algum indivíduo explorar um recurso diferente e aprender uma nova forma de obter ali uma comida diferente. Então, o macaco que usava pedra para quebrar coco, ele pode ter visto ali uma toca de aranha no chão. Ele falou, pô, vou usar essa pedra aqui, vou cavar aquele negócio e vou comer aquela aranha. Ele foi um cara inovador. Ele usou a mesma ferramenta para fazer uma outra coisa. Os indivíduos do grupo que viram aquilo, alguns até podem ter conseguido comer junto, né? Acharam um negócio interessante, né? Aquilo vai começar a se espalhar pelo grupo. E você não vai ver isso em outros grupos. Por quê? Porque no outro grupo do Piauí não tem aranha, não tem aquela espécie de aranha que faz toca no solo. Então você não vai ver esse tipo de comportamento em outra população. Então a gente chama isso de tradição comportamental, que é um comportamento que foi aprendido por aquele grupo, né? Tivemos ali um inovador naquele grupo e aquele comportamento se manteve ali e ele vai se mantendo ali ao longo das gerações. Então os indivíduos vão passando um para o outro esse aprendizado, né? Eles vão aprendendo um com o outro. Os indivíduos que acabaram de nascer vão ver um adulto fazer aquilo. E eles vão aprendendo ao longo da sua vida até eles conseguirem fazer. E assim sucessivamente. Quando surgir a nova geração vai aprender com esse. Isso acaba sendo um fator que a gente vai chamar ali de cultura animal, porque é específica daquela espécie, né? Tem um exemplo muito clássico, que é o dos macacos japoneses que lavam batatas. Tem uma ilha lá no Japão que ficam ali alguns macacos japoneses e tratadores, pesquisadores costumam ainda, né? Eles vão de barco até essa ilha e eles jogavam ali na praia batata doce para esses animais comerem. Teve uma fêmea periférica, que ela teve a ideia de pegar essa batata e mergulhar essa batata num riachinho de água que tinha lá para dentro, para tirar a areia da batata. E o filhote dessa fêmea aprendeu. Os filhotes dessa fêmea começaram a fazer a mesma coisa que ela fazia. E isso foi espalhando para a população. Tanto que hoje, todos os macacos daquela ilha, eles lavam suas batatas antes de comer. Inclusive, tem algumas variações. Tem alguns macacos que pegam a batata, lavam, depois eles mordem a batata, né? Abrem um buraquinho na batata e lavam na água do mar. Talvez para dar uma salgada ali na batata. Então, isso é uma coisa que só acontece ali. Então, a gente chama isso de uma cultura comportamental desse grupo, né? E eu acredito que conforme a gente entenda, comece a entender, né, cada vez mais como esse processo ocorre, a gente tem aí alguns conceitos, né, alguns
mecanismos que a gente chama de cultura acumulativa, que é uma coisa que a espécie humana faz muito bem, que é você acumular o conhecimento. Para você construir um celular melhor que esse daqui, você não precisa começar do zero. Você começa a partir desse aqui, você melhora esse aqui. Então, até que ponto os animais são capazes de fazer a mesma coisa, né? Isso é algo que também está começando a se estudar. Essa era a intenção do meu projeto de mestrado, era entrar nessa questão da cultura acumulativa, mas como a aprendizagem social demorou muito para acontecer, não ia dar tempo. A gente precisava de um experimento muito mais complexo para pegar as nuances ali de cumulatividade de um comportamento, né? Uma tentativa que também foi feita lá na Serra da Capivara por uma pesquisadora, uma doutoranda que veio um pouco antes de mim, ela também teve muitas dificuldades para encontrar essa nuance, né? Essa coisa. Então fica meio aquela coisa de não sabe se tem ou se não, ou se é difícil de você observar, né? De você captar aquele momento. Mesmo os chimpanzés tiveram dificuldade em acumular conhecimento, né? Em tarefas suscetíveis. Então acho que isso é uma discussão que vai com o tempo, né? Vai se aprimorar, vai se expandir. E eu espero, né, pelo menos dentro da academia hoje já é um consenso da cultura presente em animais não humanos, né? E acredito que isso vai acabar se expandindo aí para as pessoas, né? Se popularizando aí para as pessoas que estão fora da academia também. Ó, maravilha, isso é conversa, como se diz, para mais de metro. Com certeza. Henrique, muito obrigado, cara. Foi ótimo esse bate-papo. Obrigadão Eu que agradeço. aí. Oportunidade incrível poder falar um pouco aqui, falar muito, né? Porque eu falo bastante. O assunto é interessantíssimo, cara. Muito obrigado e se cuida aí, cara. Valeu, obrigado. Você também e todo mundo, vamos ficar em casa, hein?